Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer aquele vídeo que o pessoal tava me pedindo dos bicos 0608 para Bambu Lab A1. Isso aí galera, vou fazer os testes com vocês, ó. Hoje vai ser um vídeo diferente, vou para a tela do computador. Inclusive eu vou mostrar umas dicas para vocês que sim, é possível imprimir com qualidade tanto no bico 08, 06 e manter a mesma superfície do 04. Detalhe, ganhando muito mais tempo e resistência nessa peça. Então ó, bora para a tela do computador, lembrando que os links vão estar aqui na descrição dos bicos, tá? E ó, esse vídeo deu trabalho, hein? Então ó, curte, compartilha com a galera, ó, hype aqui embaixo também, inclusive, se tá no celular aí, ó, clica pro lado e bota em hypar. Então ó, fica comigo até o final que eu vou mostrar o resultado das peças, que inclusive já estão aqui atrás. Então ó, fica comigo até o final do vídeo, bora pro computador. Bom pessoal, tô aqui no Bambu Studio, tá? Primeiramente aqui eu já deixei 3 abas abertas, cada um com uma configuração de bico para agilizar e ser mais rápido o vídeo, tá? Mas aqui ó, primeiramente a gente vai, primeira coisa que vai fazer, tá? Trocou o bico lá na impressora, já vai lá nas configurações e muda também, porque senão vai dar um conflito na hora de fatiar a tua peça aqui e ele não vai reconhecer. Então ó, depois mais pra frente no vídeo eu vou deixar um trechinho mostrando como fazer, tá? Então primeiramente aqui ó, eu já tô com o nosso Bambu Studio aberto, tá? Ó, deixei um bico 06, 08, vou mudar aqui para 04, tá beleza? Bom galera, aqui ó, eu não mexi em nada, a princípio só as configurações padrões aqui, tá? Eu vou fazer uns ajustes com vocês aqui. Então vamos notar aqui ó, no bico 04, tá? A gente tem essa altura aqui ó, geralmente a gente usa 02, tá? 0.2 é a padrão que a gente acaba imprimindo para ser mais rápido e tem uma qualidade boa, tá? Mas vocês viram aqui que no draft tem 0.24. No perfil do bico 06 a gente também tem essa camada. A camada mínima que a gente consegue imprimir com o nosso bico 06 é 0.18, desculpa. Mas a gente também tem essa camada 0.24 e no nosso bico 08 essa é a mínima camada que a gente consegue imprimir. Então se a gente pegar o parâmetro do 08 e for replicar nos três, vocês concordam comigo que a gente pode fazer a mesma altura de camada nos 3 bicos e ter o ganho de desempenho de tempo? Porque concordam comigo também aqui, no bico 04 eu uso o padrão do bambu, tá? Deixo geralmente duas camadas, aqui eu acabei resetando o perfil, tá? Eu imprimo com 2 camadas no 04, tá? O 06 a gente pode usar também 2 camadas, que a gente vai ter 1,2 milímetros de parede. Mas concordam comigo que se a gente partir do princípio que usa 04 com 2 camadas de parede a gente vai ter 0,8 milímetros, então a gente pode vir aqui no 08 e utilizar só uma, né? Concordam comigo? Mas vamos fazer o teste aqui pra gente ver o fatiamento, tá? Só pra gente ter uma ideia. Vou voltar aqui pro 02. Vou deixar 02 no bico 06 e aqui no bico 04 também, tá? Então vamos fazer assim, ó. Vamos fatiar essa peça aqui, tá? Eu gosto de deixar a altura de camada igual, tá? Tanto da primeira quanto da última, tá? Aqui, ó. Altura de camada 0,24, tá? Eu também gosto de deixar tudo padrão aqui, pra não ter mudança no fluxo ali, então eu deixo tudo igual. Mas se vocês quiserem usar o padrão aí, pode usar, não vai interferir em nada, tá? O que eu fiz aqui? Eu mudei a costura pra parte de trás da peça. Essa peça aqui eu vou imprimir com 0 de enfio, tá? Foi uma configuração que eu fiz para zerar e para ser mais rápido e não precisa, tá? Não vai influenciar no nosso teste. Vamos deixar aqui com os 2 loops de parede aqui, tá? As 2 paredes. Aqui, pessoal, ó. Quando é peça assim que tem detalhe, tá? Eu acabo deixando concêntrico, tá? Até vamos fazer um teste para vocês aqui. Eu vou cortar aqui a parte do fatiamento. Vamos deixar a linha monotônica e vamos fatiar. Ficou muito bonito essa camada de topo aqui. Ficou feio, né? Então vamos fazer a mudança para concêntrico aqui e ver o que acontece. Vou fatiar. Ó, vocês conseguem ver agora que fica bem mais uniforme, bem mais bonito. Então aqui é uma dica que eu dou para vocês, tá? Quando a peça tem uma camada de topo bem aparente, bota concêntrico que vai ficar mais bonito, tá? Bom pessoal, olha aqui o tempo que levou para fatiar nossa peça aí, ó. 45 minutos para imprimir essa peça. Ali embaixo tá 1 hora, mas é o tempo de preparo da máquina, entre nivelamento e as calibrações iniciais ali. 45 minutos. Agora vamos ver quanto tempo vai levar no bico 06, tá? Vocês podem ver que tá as mesmas configurações, eu só ajustei ali as alturas de camada, a costura, tá?
e o enfio que eu zerei e botei suporte, tá? Então vamos fatiar esse cara aqui para ver quanto tempo vai levar e se dá diferença ou não. Ó, como vocês puderam ver, a gente teve um ganho de praticamente 10 minutos, 35 minutos pra gente imprimir essa peça no bico 06. Vamos ver no bico 08 agora. Vamos fatiar aqui, as mesmas configurações, eu só vou ajustar aqui 2 paredes pra gente ver por enquanto como é que tá. Ó, mesmo assim com 2 paredes de 08, a gente tá com 32 minutos, ou seja, a gente teve uma redução do tempo de impressão ainda em comparação com o bico 06, tá? Agora lembra que eu falei no início do vídeo que eu uso as configurações do Bambu Studio padrão ali, que eu uso duas voltas de parede 04, que equivale a 8 mm de parede. Então se a gente vier aqui e reduzir para uma, a gente vai ter a mesma espessura, né? Vamos fatiar para ver o que acontece. Olha aí, 29 minutos, tivemos mais uma reduçãozinha. Beleza, essa peça é pequena, a gente vai manter aqui a resistência, né? Mas vamos fazer um teste agora, vamos aumentar a escala dessa peça para a gente ver se realmente vai dar diferença ou não. Vamos lá para o 04 e vamos mudar a escala aqui, ó. Essa peça tem em torno aí de 6, 7 centímetros, vamos botar ela 20 centímetros de altura, tá? E vamos mandar fatiar para ver o que acontece. Ó galera, 5 horas e 25 para a gente fazer a impressão dessa peça. Eu já preparei aqui, já mandei fatiar nos outros bicos também, então vamos ver aqui, ó, no bico 06 quanto tempo vai levar de impressão, ó. 4 horas e 5, ou seja, a gente reduziu 1 hora e 20 de impressão. Agora vamos ver o 08, 2 horas e 49, pessoal, então, ou seja, quase metade do tempo de impressão. Então, ou seja, a gente mantém a resistência, a gente consegue uma qualidade boa na peça, vai deixar bonita a peça, e a gente reduz, dependendo, pela metade o tempo de impressão usando um bico 08. E acaba sendo até viável daqui a pouco imprimir colorido, sendo que é um dos grandes problemas aí, é o tempo que leva, né? Então aí, ó, vamos fazer um teste aqui. Eu vou botar para imprimir as peças ali e vou comparar com vocês bem de perto para vocês me dizerem qual é a diferença da altura de camada ali e se realmente ficou igual ou não, tá? Lembrando, né, a gente imprime 02, 0,24 é um pouquinho acima, ou seja, tu vai bater o olho ali, tu não vai ver diferença, pode confiar em mim. Então, ó, fica comigo aí que eu vou mandar a impressão, vou mostrar para vocês a troca do bico aqui também e já vou mostrar de perto para vocês o resultado final. Então vamos trocar os bicos e começar os testes, galera. Vamos começar aqui com o 08, tá? Lembrando, muito importante, quando a gente for fazer a troca do bico, a gente vai ter que vir aqui na impressora, nos ajustes, manutenção, e vamos trocar aqui o bico, tá? Não importa qual que a gente vai escolher aqui, tá? A gente precisa botar o diâmetro correto. Então vamos botar aqui 08, porque senão na hora de fatiar lá no Bambu Studio não vai deixar enviar para a impressora, porque não vai estar batendo com o bico. Então bora trocar aqui. Tá aí, pessoal, as 3 peças impressas, cada uma com um bico, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o comparativo lado a lado, tá? Vou botar aqui na luz pra gente ver a diferença da altura de camada. Me digam aí vocês, ó. Olha a parte da base aqui, ó. Aí, pessoal, vamos ver bem de perto na luz aqui. Então aqui, ó, bico 04, 06 e aqui 08. Vamos botar lado a lado aqui, ó, 04 e 08 pra gente ver na luz.
ver se vocês veem a diferença aqui, tanto na lateral. A gente consegue ver mais aqui na camada de topo, ó, mas pouquíssima coisa aqui em cima. A parte de trás. Bom, galera, espero ter ajudado vocês a decidir se vale a pena ou não usar um bico 06 e 08. Na minha humilde opinião, acredito que sim, tá? Se a gente souber otimizar ali a altura de camada, a gente pode ter boa resistência nessa peça, uma bela superfície também e reduzir demais o tempo de impressão, né? E detalhe, quem tiver interesse eu vou deixar os links aqui na descrição dos bicos, vou deixar um card aqui também mostrando bem em detalhes esses bicos paralelos do AliExpress, que são muito baratos, né? E desde já eu agradeço todo mundo que ficou aqui até o final. E quem ficou até o final aí, ó, deixa um aloha para que eu saiba que vocês ficaram até o final do vídeo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.